Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Na sexta passada nós não pudemos ter aula, né, devido ao feriado da Semana Santa, né, era sexta-feira santa, e para obedecer o cronograma da universidade a gente teve que saltear esse dia e hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas, tá? E aí, para iniciar, já devem estar conectados aí boa quantidade de pessoas. Eu gostaria que vocês que estão online desligassem encarecidamente o microfone de vocês para que a microfonia de vocês não atrapalhe o colega, tá? Se vocês deixarem o microfone ligado, os outros colegas vão ficar escutando você falar, a sua família que estiver aí perto falar, os seus filhos, o seu telefone que tocar, algum barulho aí da sua rua, tá? E tudo isso vai atrapalhar no nosso áudio, tá? Por causa da transmissão, tá bom? Também ressaltando que esse vídeo vai ficar gravado, tá? Aí na plataforma, eu vou deixar o link aí para que vocês possam utilizar. Vou cortar ele, tá? No meio dessa aula, eu também vou fazer algumas exibições de vídeo que já gravei previamente, como fiz na aula passada, tá? No momento da aula, eu vou passar os slides agora e aí em alguns momentos eu vou colocar esses vídeos que eu fiz com algumas peças lá da UFC para mostrar para vocês, tá bom? Bom, na aula passada, nós vimos as divisões do sistema nervoso, a organização dele em sistema nervoso central, em sistema nervoso periférico e as partes que compõem cada sistema nervoso, né? Nós vimos que o sistema nervoso periférico nós temos nervos, gânglios, né? E terminações nervosas. E o sistema nervoso nós temos o encéfalo, a medula, onde o encéfalo se subdivide também em tronco encefálico, cerebelo e cérebro, né? Vimos que o cérebro tem o telencéfalo e o diencéfalo, que o tronco encefálico tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, e vimos também o cerebelo, tá? Então, no decorrer dessas aulas, nós vamos vendo cada parte do sistema nervoso de forma separada. Nós vamos associar também com a imagem, tá? Mas, por final, quando a gente entrar na parte de tomografias e ressonâncias, nós vamos ter uma participação do professor Lenine, tá? Que ele vai dar uma entrada e mostrar para vocês, fazer uma breve introdução à imaginologia, de como se comporta, o que é que o profissional médico pede lá nos exames, tá? Ele que tem uma vasta experiência lá no IJF e outras instituições onde ele trabalha, então ele vai passar um pouco dessa experiência para vocês, tá? E aí a gente dá prosseguimento à junção de tudo que a gente está vendo aqui do sistema nervoso, né? Dentro da imagem, que é o principal para vocês, tá bom? Então hoje a gente vai continuar vendo essas partes do sistema nervoso por etapas, separadamente, até o final do nosso curso, para que a gente conclua a nossa carga horária. Bom, meus amados, dando continuidade ao nosso curso de extensão, visto que a gente já viu na aula passada, hoje nós vamos ver, a gente viu as divisões, né, do sistema nervoso, e hoje nós vamos ver como esse sistema nervoso se organiza internamente, como ele funciona, de que ele é formado, tá? Então, o nosso sistema nervoso ele é composto basicamente por neurônios. Existem, é claro, outros tipos de células que compõem o sistema nervoso, mas basicamente a célula funcional do nosso sistema nervoso é o neurônio, né? Todo mundo já ouviu falar do neurônio, da massa cinzenta do nosso cérebro, né? Que é onde estão as células principais, as células que trabalham realmente no sistema nervoso, conduzindo impulsos nervosos, gerando impulsos nervosos e, por conseguinte, informações. Quer essas informações sejam um sentimento, essas informações podem ser uma lembrança, uma memória, essas informações podem ser uma sensação, né? Ou então um comando, né? Essas informações podem ser um comando, por exemplo, para você piscar o olho ou para sair uma lágrima do seu olho, né? Ou então pode ser uma sensação de dor, né? Uma ardência, né? Tá? Ou então um sentimento, né? Uma paixão, uma raiva, né? Alguma coisa assim, tá?
Tudo isso ocorre dentro do sistema nervoso e também não adianta eu falar aqui, o sistema nervoso é composto disso, aquilo, outro, tem o tálamo, hipotálamo, não sei o quê, e você não sabe como ele funciona, como é que ele se organiza. Então, basicamente, a célula principal do sistema nervoso é o neurônio, tá? E o neurônio, ele tem esse formato aí, gente, que vocês estão vendo, né? Ele é basicamente um corpo celular, que é onde está a célula com seu núcleo e todas aquelas organelas que vocês já ouviram falar na escola, né? Que a célula tem o citoplasma, o núcleo, né? As mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, tudo lá está dentro da célula. E o corpo do neurônio é onde está tudo isso, né? Então, essa é a célula propriamente dita. E essa célula do sistema nervoso, o neurônio, ela possui algumas ramificações, tá? Essas ramificações menores que vocês estão vendo aqui, eu estou apontando com o cursor para vocês, são os dendritos, né? E tem uma ramificação maior, principal, que é o axônio, né? O axônio é uma ramificação do sistema nervoso que ele leva a informação de um ponto a outro bem mais distante, né? E, por incrível que pareça, apesar do sistema do neurônio ser microscópico, a célula você não consegue ver a olho nu, os axônios eles também não dá para ver a olho nu, mas eles são enormes, né? Eles atravessam, por exemplo, de um lado a outro do cérebro, ou atravessam do cérebro lá para o meio da sua coluna vertebral, ou então sai lá da sua coluna vertebral, sai por dentro dos nervos e vão parar lá na ponta do seu pé, tá? Os axônios, eles juntos, vários axônios juntos formam os nervos. O nervo que você vê lá, aquele cordão que passa de um ponto a outro, né, saindo da sua coluna, na verdade ele é formado de diversos axônios juntos, que são essa estrutura aqui que sai lá do neurônio. Então, um único neurônio ele pode, por exemplo, estar lá na massa cinzenta da sua medula e ele sair de lá, o axônio dele, viajar pelos seus nervos, pelo seu braço todinho e a pontinha, essa pontinha aqui que vocês estão vendo aqui, ó, as terminações nervosas axonais, está indo lá para um músculo na ponta do seu dedo. Ou então, ele vindo, né, da ponta do seu dedo de uma terminação nervosa tátil, né, para você sentir o tato, tá? Trazer essa informação, tá bom? Então, os neurônios, eu quero que você entenda, ele está representado aqui nessa figura, mas se eu fosse representar ele realmente aqui na figura com o tamanho do axônio, eu ia fazer uma bolinha bem pequenininha aqui nesse canto e uma linha até o final do outro lado, e mesmo assim ainda não dava para preencher todo o espaço que um axônio ocupa, né? Porque realmente o axônio, esse filete, essa terminação aqui que sai dele é bastante grande, né? Ele é bem fininho, né? Mais fino que um cabelo. Aliás, um cabelo caberia vários axônios, mas eles são longos, né? Eles atravessam grandes distâncias. E por eles atravessarem grandes distâncias é que é complicado para o sistema nervoso se regenerar quando tem uma lesão. Quando você lesiona um nervo, às vezes você volta a ter movimento, você volta a ter tato, mas é muito demorado o processo de regeneração, porque o neurônio que dá origem àquele axônio que passa dentro do seu nervo, ele está muito longe, né? Às vezes ele está lá na medula, às vezes ele está lá na sua cabeça, né? E aí, por exemplo, você lesionou um nervo que ele vinha para a sua face, né? E aí você está com a dormência na ponta do queixo. Daqui que o neurônio ele refaça esse axônio todinho até chegar na pontinha do seu queixo de novo, demorou um tempão já, né? Então, o neurônio é a unidade morfofuncional do sistema nervoso. É ele que faz todas as atividades. E é claro que existem neurônios com diversas funções diferentes em determinadas regiões do seu cérebro, tá? Então, existem neurônios, por exemplo, que eles saem do córtex e vão passar pelo trajeto da medula e vão lá para a sua região córtico-espinhal, né? Eles saem da medula e vão dar origem a um nervo espinhal, tá bom? Então ele tem uma conexão cortical com a espinha, né? Tem aqueles que se originam no tronco encefálico, que são os espinotalâmicos, né? Sei lá, do tálamo ou do hipotálamo, e vão
conduzir informações do eixo tálamo-hipotálamo, tá? E também tem aqueles do cordão posterior, né, que são os nervos sensitivos, que eles passam lá pelo mesencéfalo, se conectando com algum gânglio do nervo paraespinhal e vão para alguma região do seu corpo. E aí, quando ocorre alguma região, uma lesão em qualquer região dessa que seja da sua medula, por exemplo, é por isso que é difícil que haja uma restauração da função, né? Ou seja, sensitiva, motora, né? Ou regulatória, porque a distância é muito grande que percorre esse axônio, tá bom? Então, mais um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou citar como exemplo aqui os neurônios motores, né? Vocês lembram que na aula passada eu fiz aquele vídeo onde eu desenhei em cima do cérebro, né? E aí eu rachurei lá o giro que corresponde, que é o giro pré-central, corresponde ao córtex motor. Pronto, estou exatamente no desenho aqui. Está aqui o giro, né? Motor. E aí existem várias regiões desse giro que saem neurônios, né? O neurônio ele fica só na massa cinzenta, tá? O corpo neuronal. A parte branca do cérebro é essas fibras que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui está de rosa, né? Mas na verdade no cérebro elas são brancas, né? E nessas fibras que vocês estão vendo aqui, nada mais nada menos que são os axônios passando. O corpo neuronal, o corpo do neurônio ficou lá no córtex, né? Ficou lá, e o axônio atravessou através da massa branca e vai parar lá longe, né? Então, vai ter neurônio que ele vai se ligar a outros neurônios que estão aqui no mesencéfalo, né? Que vão dividir para onde vai cada coisa. Há outros neurônios que vão passar direto, né? E vão para a região do bulbo, né? E aqui, quando chega nessa região do bulbo, onde tem a decursão das pirâmides, eles cruzam, né? Você sabe que a parte do seu cérebro que coordena o seu lado direito é o lado esquerdo, o lobo esquerdo, né? E o lado esquerdo é coordenado pelo lobo direito, porque eles cruzam aqui nessa região, tá? E aí esses feixes motores, né, que vêm lá do giro pré-central, eles vão cruzar aqui e vão por dentro da sua medula até chegar no nível correspondente para onde ele vai sair. Vamos supor que seja um nervo que vai para a sua perna, ele vai sair lá na região lombar, né, para formar o nervo ciático. Então ele vai descer até a medula, lá na região lá de L3, L4, mais ou menos, que é onde se forma o nervo ciático, e ele vai sair lá, passar por dentro de um gânglio lá, que é onde fica outro corpo neuronal, tá? E ele passa direto. Lá na medula ele vai fazer uma conexão e vai passar direto e vai formar o nervo ciático. Vai ter um neurônio lá na medula que vai dar origem a vários axônios, né? Vários neurônios dando origem a vários axônios que vão formar o nervo ciático que vai bater lá em todas as regiões do seu pé. Vai ter parte do ciático que vai inervar a sua coxa, tem parte do ciático que vai inervar a sua batata da perna e tem outros que vão lá para o seu pé, né? Ele é um nervo motor, tá? E também tem a parte sensitiva, que é o nervo femoral, né? Que vem pelo nervo femoral, que vão para os gânglios, que vão retornar o seu cérebro trazendo informação sensitiva. Então, gente, outra coisa que eu queria falar para vocês, apesar de a gente não ter tempo para se debruçar em cima disso, é como o neurônio se comporta, né? Como ele transmite informação, tá? O neurônio, ele, ao ser estimulado, ele produz cargas elétricas na sua membrana. E essas cargas elétricas, elas viajam pelos axônios, né? E vão parar em outro neurônio ou em algum lugar, no músculo, ou numa terminação nervosa no seu dedo, né? Tá? Ou então vão se comunicar com os dendritos de outros neurônios. Os dendritos comunicam neurônio a neurônio, tá? Então essas cargas elétricas, elas vão se propagar pela membrana, ou pelo dendrito, ou pelo axônio, comunicando um neurônio a outro neurônio, ou então comunicando um neurônio a uma terminação nervosa e órgão efetor, né? Por exemplo, um neurônio ao músculo, né? Um neurônio a uma alça intestinal, tá? Então esse impulso elétrico vai viajar pela membrana. Quando chega na membrana, vai ter uma região chamada de sinapse. Nas sinapses
a carga elétrica vai fazer com que a sinapse libere substâncias, né? Essas substâncias são chamadas de neurotransmissores. Esses neurotransmissores é que vão desencadear uma resposta ou no outro neurônio seguinte. Se for outro neurônio, ele vai desencadear um novo potencial de ação, ou seja, fazer com que o outro neurônio também desencadeie um impulso elétrico, né? Ou se for, por exemplo, um músculo, esse neurotransmissor ele vai fazer com que o músculo se contraia, tá? Então, basicamente, os neurônios funcionam dessa forma. É claro que eu estou explicando a grosso modo, e mesmo assim, a grosso modo, ainda é um pouco complexo de se entender, tá? Mas é muito maior que isso, né? Existem capítulos de livros, às vezes até livros, que falam só sobre esse tipo de condução nervosa, né? O nosso sistema nervoso ele é muito complexo. Então, gente, eu tenho aqui algumas peças lá do Laboratório de Anatomia da UFC. Nesse caso aqui está corado de azul para que a gente veja o contraste entre a massa cinzenta e a massa branca, né? Aqui eu tenho o giro pré-central, como vocês viram naquela figura lá. Aqui eu tenho o corpo caloso atravessando de um lado para outro e a gente vê essa parte mais clara, que é justamente a parte onde está a massa branca, onde passam os axônios, né? E aí vocês viram lá naquela figura, acho que vou até voltar aqui para vocês verem, tá? Aqui na cápsula interna, saindo do córtex motor, passando por aqui nessa região, na cápsula interna, né? Várias fibras nervosas que vão descer para a medula. Olha só aqui nesse desenho, nessa imagem, né, de um cérebro, né? Olha só, aquilo que vocês viram representado lá de rosa é nada mais nada menos que as fibras descendo por aqui, ó, pela cápsula interna, né? Indo lá para a medula, que vai estar aqui embaixo, tá bom? E elas passam ao lado do tálamo, né? Ó, que é a região do tálamo. E em cima do tálamo a gente vê o corpo caloso passando. No corpo caloso há fibras que cruzam de um lado para o outro. Há uma comunicação entre um hemisfério e outro do cérebro, né? Nessa imagem aqui de cima, aqui embaixo vocês viram um corte coronal. Nessa imagem aqui de cima a gente vê um corte axial, né? Bem próximo à base do cérebro. Essa região aqui da cápsula interna que vocês estão vendo aqui, ela passa exatamente aqui, ó. Tá? Só que aqui eu estou vendo ela axialmente. Esse corte que vocês estão vendo ali, ele é assim, ó. Cortando assim, tá bom? De um lado para outro, tá? Ele passa bem aqui no meio, né? É exatamente nessa região aqui que vocês estão vendo aquele corte, tá? Então, vocês estão vendo a cápsula interna passando lá e o corpo caloso está em cima. Vocês lembram que quando eu mostrei lá o corpo caloso naquele desenhozinho lá, que eu rachurei, né? Ele saía de um lado para outro. Essa região aqui de trás, ó, é corpo caloso. E essa região da frente também é corpo caloso, porque ele atravessa de um lado para outro e ele é curvo, né? Tá? E essa parte aqui globosa que vocês estão vendo é nada mais, nada menos que o tálamo, né? A gente tinha visto o tálamo, aquela bolinha redonda, bem no meio do cérebro, né? Quando vocês viram um corte aqui, ó, que eu mostrei para vocês aquele sistema nervoso cortado ao meio. E a parte do tálamo que vocês viram era só essa pontinha aqui, né? Onde fica o terceiro ventrículo aqui no meio. Aqui os ventrículos laterais, né? E o terceiro ventrículo fica aqui no meio. Ele é um espaçozinho bem pequeno, né? Tá? Então aqui nós temos um hemisfério do cérebro e aqui outro hemisfério. Tá? Mas o que eu queria destacar melhor para vocês aqui, tá? É o contraste que a gente vê da massa cinzenta para a massa branca. E o que é que tem na massa cinzenta? São os neurônios, os corpos neuronais, as células propriamente ditas, né? E na massa branca, em boa parte delas são axônios e células da glia, são células que estão satélite, né? Elas estão ao lado dos neurônios, né? Algumas têm uma função de nutrir, outras de proteger, né? Outras de ajudar no impulso nervoso, tá? Existem vários tipos de células com diversas funções. Infelizmente, a gente não tem tempo para aprofundar nisso, tá? Então, ó, nós temos neurônios que são sensitivos e neurônios que são motores, e tem os interneurônios, né? Os neurônios sensitivos são aqueles que vêm da periferia do corpo, vêm das terminações nervosas, por exemplo,
do tato, da sua visão, né? Trazendo informação para o cérebro, né? São os neurônios sensitivos. E o corpo dele, uma parte do axônio dele vai lá para o seu dedo, por exemplo, e outra parte dele vai lá para a medula, né? E aí, o corpo do neurônio sensorial, ele está nos gânglios, ele fica nos gânglios, armazenado dentro dos gânglios que ficam paralelos à nossa medula. Já os interneurônios são aqueles neurônios que comunicam um neurônio a outro. Por exemplo, ele vai comunicar um neurônio sensitivo lá na medula até a região do núcleo dele lá no tronco encefálico, ou então no mesencéfalo. Tá? E aí, nós temos o neurônio motor, que é aquele que vem trazendo informação em determinado comando, né? E aí o corpo do neurônio motor, ele está lá na medula, ele passa por dentro do gânglio, mas ele não se conecta com o gânglio e ele vai parar lá no órgão efetor onde ele está levando informação, tá? Pode ser um músculo, pode ser uma alça intestinal, tá? Pode ser um esfíncter, né? Ele vai levando informação e eles passam por dentro de quê? Por dentro dos nervos, né? Esses axônios aí que vocês estão vendo, eles passam dentro dos nervos, tá bom? E aí nós temos as células da glia, né, que são os astrócitos, oligodendrócitos, células ependimárias, micróglia. Todas essas células aqui, elas são células que estão paralelas às células do sistema nervoso e elas ajudam no funcionamento do sistema nervoso. Na parte do sistema nervoso periférico, a gente tem as células de Schwann, outras células satélites e células da glia entérica, né? Então, funciona mais ou menos assim. Não sei se vocês vão entender bem, mas o neurônio ele vai estar lá e várias células menores da micróglia, os astrócitos, eles vão estar conectando um ao outro, dando sustentação aos neurônios. Os neurônios não podem ficar soltos, né? Então eles dão sustentação, eles protegem, eles nutrem, né? Levam nutrientes, eles defendem, né? Tá? Eles trabalham na defesa para que substâncias sejam retiradas do sistema nervoso, ou então um micro-organismo ou um vírus, né? Para defender o sistema nervoso, né? E tem os oligodendrócitos, né? Que são células que formam as bainhas de mielina dos nervos, que são essas partes aqui que envolvem os axônios, que aumentam a velocidade de condução. No sistema nervoso central, eles são oligodendrócitos. Já no periférico, eles são as células de Schwann, tá bom? Infelizmente não dá para me explicar muito sobre isso, porque é um pouco mais complexo, tá? E aí, gente, agora a gente vai entrar na parte das meninges, tá? A nossa aula já é um pouco... não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas se não der tempo de falar tudo sobre as meninges, a gente continua na próxima aula, tá bom? Elas são estruturas feitas para proteger, nutrir o sistema nervoso central. As meninges elas estão dentro da sua caixa craniana e dentro do canal medular. Eu até mostrei para vocês um pouco das meninges lá naquelas peças, né? Tá bom? Então, em se falando de meninges, o sistema nervoso central ele é protegido por essas meninges. E não sei se vocês já ouviram falar, as meninges, elas são membranas, né? E essas membranas existem 3 tipos de membranas: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A dura mater é a mais externa e mais espessa. A aracnoide, ela é um pouco mais espessa que a pia mater, mas ela é mais ou menos esponjosa, porque ela ocupa o espaço entre a dura mater e a pia mater, né? E ela tem diversos canalículos que deixam passar o líquido cefalorraquidiano. Então, essa aqui é uma abertura, gente, de um crânio, né? Feita numa necrópsia, tá? E aí a gente pode ver aqui, ó, foi retirado o crânio, tá? A calota craniana. E aí, fazendo um corte aqui nessa membrana, que é a dura mater, né? Você visualiza o cérebro aderido à pia mater, tá? Essa membrana aqui que a gente vê em cima do cérebro é a pia mater.
A aracnoide ela está grudada entre a pia mater e a dura mater. Quando você puxa a dura mater, a aracnoide ela se rasga, ela se rompe, porque ela faz uma interseção entre um e outro. Bom, a dura mater é o envoltório do sistema nervoso mais externo. Ela fica em contato direto com o crânio, né? Tá? E é nela que passa boa parte da vascularização das meninges, tá? Se você ver aqui nessa imagem, você vê vários vasos nervosos passando por cima da dura mater, tá? E esses vasos, eles percorrem toda a superfície da dura mater e eles estão em contato direto com a calota craniana. É tanto que durante o desenvolvimento do crânio, né, a criança vai crescendo, o bebê vai crescendo, o crânio vai assumindo o formato da dura mater, porque o crânio ele cresce de acordo com o crescimento do cérebro, né? Então, se você abrir o crânio, por dentro você vai ver a marca dessas artérias, né, da dura mater marcado no crânio, né? Tá? Então, ela é formada por um tecido conjuntivo rico em fibras colágenas, né? Ela é bem resistente, né, e elástica, tá? E ela também possui uma inervação do quinto par craniano, né? Existe um nervo que também inerva ela, tanto que quando há aumento da pressão intracraniana, né, a gente sente dor de cabeça, né? Tá? Aumento da pressão, você sente aquela pressão na cabeça e é porque essa artéria também ela tem inervação. Como ela tem inervação, há sensibilidade nela também, tá? E ela tem capacidade osteogênica, né? Quando, por exemplo, a gente faz uma craniotomia para fazer uma cirurgia no cérebro, você coloca a calota no local de novo, a dura mater ela tem a capacidade de nutrir aquele pedaço de crânio lá e fazer com que ele se regenere, né? Tá? A dura mater, ela forma vários compartimentos dentro do cérebro, tá? Ela se invagina, ela adentra, né, entre um hemisfério e outro, tá? Formando essa membrana aqui, tá? Que entra entre um hemisfério e outro no sulco, na fissura longitudinal, que é chamada de fossa cerebral, né? Ou fossa do cérebro. Tem outra membrana que entra aqui, ó, entre o cerebelo e o cérebro. Uma parte da dura mater, ela entra aqui dentro, tá? Formando essa membrana aqui, que é a fossa cerebelar, tá? E aí a fossa cerebelar é chamada de tenda do cerebelo, tá bom? Ela fica por cima do cerebelo, é como se fosse uma tenda mesmo, tá? E aí na base dela também ela forma o diafragma da cela, né? Que não dá para ver aqui que está rasgado, que é o diafragma que fecha a região da cela turca, que é onde fica armazenada a hipófise. Tá? Então, esse pedaço aqui está aberto, mas ela fecha toda a região do crânio, né? Só deixando passar o tronco encefálico, né? Porque ela também se prolonga para dentro da medula, né? Essa mesma membrana aqui, dura mater, aracnoide e pia mater, elas entram dentro do canal medular e protegem também a medula, tá? E aí ela tem alguns orifícios onde passam os nervos cranianos, ok? Bom, prosseguindo, né? Se a gente vê aqui em camadas, né? A gente for abrindo pele, crânio, né? Quando a gente sai do crânio, a primeira camada que a gente vai ver é a dura mater, né? Vai ter uma região cheia de vasos, que são artérias. E aí, entre as camadas das meninges, a gente vai ver algumas veias passando, né? Que é o retorno venoso. A gente lembra que o sangue vai pela artéria e volta pela veia, né? E essas veias que saem do cérebro, né, pela pia mater, elas adentram, né, através da aracnoide e se comunicam entre si, formando uma rede de vasos venosos, né? E essas redes vão confluir para essa região central entre uma membrana e outra, tá? E aí, entre essas meninges, né, entre essas dobras da meninges, vai passar uns espaços, né?
E esses espaços são chamados de seios. Esses seios, por dentro deles, são revestidos de endotélio, que é o mesmo tecido que tem na parede das veias, né, e dos outros vasos. Tá? E por dentro desses seios passa o sangue, é como se fosse um atalho para o sangue passar. Tá? Então essas veias vão confluir e jogar o sangue que vem do cérebro dentro desses seios, que são bastante calibrosos. E esses seios vão se comunicar entre si, e lá embaixo, na base do cérebro, esses seios vão se juntar e confluir para dentro da jugular. Vão cair dentro da jugular e da jugular vai descer pelo seu pescoço e fazer a drenagem da cabeça. Então, gente, se a gente fizer uma abertura, a gente vai ver, levantando as meninges, né, a gente vai ver os seios passando aqui entre uma meninge e outra, ligado às veias que saem pela pia mater. Né? A pia mater ela é recoberta de veias, né, que saem por dentro desses sulcos, né, que vêm do cérebro, assim como também artérias, né, que passam por aqui. Essas artérias são originadas das meninges, né? Elas saem das meninges e adentro do cérebro, e outras artérias vêm por baixo, né? Pelo polígono de Willis, né? Depois a gente vai falar sobre a vascularização cerebral, mais detalhadamente, tá bom? Então o importante é que esses seios são formados, né? E esses seios ficam entre essas pregas, tá? Se a gente cortar uma meninge no meio, a gente vai ver que entre uma meninge e outra, na verdade é uma meninge só, são dobraduras dessa meninge, são pregas, né? A gente vai ter vários seios, né? Existe o seio principal, que ele corre de um lado a outro nessa região central, que é chamado de seio sagital. O seio sagital ele tem o seio sagital superior e tem o seio sagital inferior, que ele passa na foice cerebral, bordeando o corpo caloso. E entre um seio e outro, né, o seio sagital superior e inferior, há uma artéria, uma veia que comunica, né, que é o seio reto. Tá? E aqui no meio, né, há uma saída de um outro seio que passa na borda da tenda do cerebelo, né, que é o seio transverso. Tá? E lá no final, todos eles vão descer pelo seio sigmoide, né, e vão passar no forame jugular, dando origem à artéria jugular. Tá? Então, todo o sangue que vai sair do cérebro, ele vai entrar aqui nos seios, né, através dos seios, e aí dos seios eles vão cair aqui através dos seios transversos nas artérias jugular, formando aqui o seio sigmoide. Tá? É uma vascularização um pouco complexa, mas é um atalho, na verdade, que o organismo fez para que todo o sangue da cabeça ele conflua por um lugar só. Bom, gente, essa imagem aqui, ó, a gente pode ver um crânio. Por cima do crânio há uma camada de periósteo, né? E logo dentro aqui, abrindo a meninge, que está sem o cérebro, a gente vê a foice cerebral e a tenda do cerebelo, né? Esse espaço no meio aqui é onde fica a região do corpo caloso, né? Comunicando um lado a outro, o diencéfalo e o tronco encefálico, tá bom? Aqui outra foto também de um cadáver lá da anatomia da UFC, né? Aqui foi retirado um pedaço da meninge, né? O cerebelo está no lugar, o outro hemisfério está no outro lado aqui, né? E desse lado de cá a gente tem a foice do cérebro, que é um pedaço da meninge que entra dentro do sulco longitudinal, da fissura longitudinal. E os seios, né? Eles circulam aqui dentro, ó. Aqui dentro, né? Então, gente, o cérebro ele também está imerso num fluido, né? Dentro das meninges tem um fluido. A gente vai ver que a pia mater está em contato direto com o cérebro e entre a pia mater e a dura mater tem a aracnoide, que ela tem esse aspecto que como se fossem umas teias de aranha, né? Ela liga uma à outra, por isso que ela recebe esse nome de aracnoide. E aí, entre o cérebro e a dura mater, pelo meio desses canalitos da aracnoide, circula um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano. Ele banha não só
o cérebro, mas como também toda a medula. Tá? Então ele vai estar circulando aqui, ó, tá? Nesse espaço subaracnoide. Tá? Nesse espaço subaracnoide passa o líquido. Né? Essa região aqui é o seio sagital superior, aqui circula sangue venoso. Tá? O sangue que vem pelas veias. Ó. Aqui são veias que saem do cérebro e jogam sangue aqui no seio. Né? É sangue venoso. Tá bom? E aqui, entre esses vasos e essas redes de canalículos aqui da aracnoide, passa o líquido, né? O líquido cefalorraquidiano. Tá? E aqui, gente, eu tenho um cérebro que está recoberto aqui de um lado pela meninge e o outro não. E aí você vê aqui, ó, dentro da meninge, tá passando um canal aqui dentro, ó, entre uma meninge e outra. E esse canal, na verdade, é o seio sagital superior. E aqui, retirado toda a dura mata e aracnoide, a gente vê a pia mata. A pia mata é bem grudada nos giros do sistema nervoso, né, do cérebro. Né? E de dentro da pia mata saem essas veias aqui. Ó. E essas veias elas confluem aqui no meio. É claro que a gente não está vendo a saída delas. Está vendo cortadinho aqui? Elas que vão entrar dentro do seio sagital e jogar o sangue lá dentro. Aqui nessa outra imagem, ó, a gente vê as artérias meninges, né? Na meninge, como eu falei, essas artérias deixam uma impressão no osso, né? Quando o osso cresce, ao redor do cérebro, ele fica marcado, tá? E aí ela envolve todo o cérebro e as artérias vêm pela meninge, né? E as veias voltam pelos seios, né? Quando a gente tiver aula de vascularização cerebral, eu explico bem melhor, tá? E aqui é mais para ilustrar as camadas da cabeça, né? Você vai ter pele, periósteo, o osso, dura mata, aracnoide e a pia mata, né? E depois você vai chegar no cérebro, né? Existe toda uma sequência de camadas até você chegar no cérebro. E aí, logo após a dura mata, a camada mais fibrosa, né? Que fica com um tecido conectivo e é semelhante a essa teia de aranha, que a gente chama de aracnoide, tá? A mais profunda é a pia mater, né? E a pia mater lá dentro dos sulcos, né? Ela chega a entrar dentro dos sulcos, tá? E aí, por fim, né, a junção de todas essas meninges, né, formam as meninges que são os envoltórios, né? E aí, gente, como eu falei para vocês, circula também dentro das meninges o líquido cefalorraquidiano, ou líquor, como alguns chamam também. E esse líquor, ele é formado dentro dos ventrículos cerebrais. Nós vamos falar deles depois, tá bom? E os ventrículos cerebrais são cavidades que existem dentro do cérebro, nas laterais, no meio e atrás da ponte, né? Atrás do bulbo, entre o bulbo e o cerebelo. Tá? E esse líquido é formado dentro dos ventrículos e cai no espaço das meninges, né? E esse líquido vai circular ao redor do crânio, né? Circulando ao redor do cérebro e também pelo canal medular, protegendo e nutrindo todo o sistema nervoso central. Tá? O líquor ele tem proteínas, aminoácidos, glicose, né? Ele dá energia, né? E imunidade, ele tem anticorpos também. E ele é renovado a 4 a 5 vezes por dia, esse líquido. Então ele tem uma produção bastante alta, né? E ele está dentro de todo o canal medular, tá bom? Então ele circula pela periferia do encéfalo e medula, tá? Ele passa por dentro do espaço subaracnoide, é produzido dentro dos ventrículos, ele tem a função mais importante de nutrir e proteger, né? Às vezes a pessoa balança a cabeça ou bate a cabeça e as meninges, além de absorver o impacto, o líquido que está dentro, ele ajuda com que o cérebro não balance e não bata contra as paredes do crânio, né? E se machuque. Tá? Ele, então ajuda a amortecer os impactos, né? É como a gente está dentro da água, né? Quando a gente vai se mexer, a gente não consegue fazer movimentos bruscos dentro da água porque a água impede. Da mesma forma, esse líquido impede com que o cérebro ele bata nas paredes com força. Tá? E aí também as meninges, elas passam, a mesma meninge que você vê ao redor do cérebro, ela também envolve
a medula, porque a medula também é sistema nervoso central. Então você também vai encontrar dura mater, aracnoide e pia mater. Aqui, gente, ó, é um corte, né? O canal medular aberto, foi feita uma laminectomia aqui. E aí a gente visualiza aqui a dura mater, embaixo a aracnoide, parece uma teia de aranha mesmo, e lá dentro, né, fica a pia mater, tá? E aí ela envolve toda a medula, né, de cima até embaixo, até chegar na cauda equina, que é onde formam esses nervos finais da medula, né? Mas mesmo assim, as meninges elas formam um saco, né, que protege a saída desses nervos da cauda equina. Tá? Então ela vai até o final da medula, tá bom? E aí, quando ocorrem inflamações ou contaminação ou bacteriana ou viral dessas meninges, né, que é a neuropatia, né, das meninges, né, a gente tem uma doença chamada de meningite, né? A meningite nada mais, nada menos que a infecção ou inflamação das meninges, tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu vou encerrar aqui com essa minha fala sobre a meningite, tá? Eu ainda iria passar ainda hoje uns vídeos que eu fiz lá na UFC de aula prática com as meninges no cadáver, tá? Mas aí nós já vamos mais ou menos com mais de 40 minutos de aula. Essa aula é para ter só 30 minutos todos os dias, né? Segunda, sexta, quarta e sexta, né? São 30 minutos de aula. Mas a nossa aula já vai se passando mais de 40 minutos. E aí eu vou ter que encerrar por aqui, tá bom? E aí na próxima aula eu vou passar esses vídeos, vou continuar falando um pouco sobre as meninges, faço uma recapitulação com vocês, passo esses vídeos para que a gente possa finalizar esse conteúdo e aí a gente fala um pouco melhor sobre o líquor, né? A produção do líquor e dos ventrículos, que são as cavidades que ficam dentro do nosso encéfalo, tá bom? Então vamos encerrando aqui, pessoal. Eu vou abrir agora para alguns questionamentos de vocês, tá? Eu vou soltar uma vinhetazinha que é padrão das minhas aulas, eu coloco e aí logo em seguida eu passo a palavra aí para vocês, para quem quiser fazer algum comentário. Um grande abraço aí a todos.